Vamos para mais um cafezinho? Bom, hoje eu tava em sérias dúvidas do que falar, eu resolvi falar do meu atual problema, né? Na verdade, assim, eu tô mexendo num código que ele foi desenvolvido por várias pessoas, né? E essas pessoas são o típico encoder, né? Assim, que é aquela pessoa super preocupada em não adicionar mais do que 5 linhas e que o nome do método tem que fazer exatamente aquilo que faz. Mas é o que eu sempre falo, né? O clean coder ele acaba falhando no momento que ele não pergunta ao código, né? Ele chega com muita regra e ele aplica a regra ao código. Ele não pergunta ao código. E uma das coisas que eu sempre falo é assim: a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai, por exemplo, eu estou refatorando um código e hoje de manhã eu estava numa reunião discutindo um parser de um arquivo, né? Que inclusive está no mesmo código, né? E aí as pessoas estavam só aplicando as regrinhas no código, né? E aí assim, ontem eu peguei o código, o mesmo código da pessoa, e eu vi que assim, tipo, era um monte de if, else, aqueles métodos pequenos, né? Dizendo assim, lê tal coisa, faz tal coisa, dizendo assim, que eu já falei aqui em outro cafezinho, já falei em. Aliás, tem um vídeo aula, vou deixar ele aqui linkado, né? Que quando a gente diz que o método tem que ter exatamente o mesmo nome do que ele faz, tem algum problema ali. Tem algum problema porque não tem uma abstração, né? E a gente acaba. A complexidade vaza, né? Tipo, eu falo assim, a complexidade vaza. Porque tudo que a gente tem que fazer em orientação a objeto, e eu tô falando especificamente de orientação a objeto, que é encapsular a complexidade. A gente encapsula a complexidade, a gente testa aquele componente, né? Então, decidir quando vai ter componente é muito fácil. E isso assim, tipo, aí que eu falo, né? Você tem que saber, você tem que ter um vocabulário bom de desenvolvimento e você tem que fazer perguntas ao código. Então, por exemplo, o que eu faço basicamente eu estou falando de um leitor de um arquivo, né? Então, assim, se esse leitor do arquivo ele vai ser lido por alguém. Então, assim, isso que eu estava falando para um cara hoje, né? Assim, eu não sei, eu fui colocado na reunião e aí eu falei assim, olha, eu não sei qual que é o formato, mas assim, eu posso dizer uma coisa com certeza absoluta. Esse arquivo vai ter um header, um, um datagram lá, uma estrutura de dados e vai ter um footer, trailer, o que ele queira chamar. E assim, basicamente vai ser, ó, lê o cabeçalho, lê o datagram, lê o trailer, acabou. Beleza? E aí, não, tinha um monte de if, else e a pessoa não tinha uma abstração. E aí eu falei assim, beleza, mas você tem Aí eu perguntei, você tem um teste que testa esse componente? Aí, pô, não tinha um teste que testa o componente. Eu falei, cara, ó, primeira coisa aí, você tá com um problema no leitor. Então, extrai esse cara, bota um reader desse cara e faz um teste. Mas eu não tenho que testar. Eu falei, cara, você tem arquivos, você tem um arquivo que está falhando. Anexa esse arquivo no projeto e bota ele como teste. Você sabe que tem nesse arquivo, porque o cliente nosso passou e você cria o teste lendo esse arquivo e fala, ó, tem que ler esse arquivo. E aí você vai criar um teste do arquivo bonitinho, do arquivo vazio, desse arquivo que está falhando por um negócio que está especificado lá, né? Tanto que assim, o diretor entrou numa reunião, mostrou o código C++ que ele fez. E ele até mostrou o último commit naquele arquivo em 2010. Tipo, ele falou que só teve um commit lá em 2020 que alterou uma coisa boba, mas o último commit mesmo daquele código era de 2010. Ele falou assim, cara, esse cara tá. Ele falou assim, ó, isso aqui tá funcionando desde 2010. E aí foi basicamente por quê? Porque o dev que fez aquele código em C++, ele olhou para a spec, ele entendeu que existia essa estrutura de... Porque é uma estrutura comum, você vai ler um arquivo, ele sempre vai... Um arquivo de dados, né? Tem outros tipos de arquivos que você vai ler de forma diferente. Mas você vai ler um arquivo de dados, você sempre vai ter essa estrutura, né? Cabeçalho, datagram, que vai ter um ON e final, né? E aí você vai salvar não sei quantos, né? E isso a gente... Telecom assim... Tem um livro muito interessante. Eu sempre. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não achei ele aqui, porque talvez esteja ali. Que é o Programming Pearls. Que ele é basicamente esses negócios de programação, né? E aí é legal que ela bota lá no livro. Eu não sei se é a autora. Deixa eu procurar aqui. Programming Pearls. Que são. Que, pelo que eu lembro desse livro, deixa eu ver se ele tá aqui, porque eu já citei esse livro alguma vez. Não tá aqui.
A John Bentley, o autor, né? Eu sempre acho que é uma autora porque o livro tem uma carinha mais feminina, né? Mas esse livro ele fala que ele bota essas coisas, como ordenar arquivo, que é basicamente o que Telecom faz, né? Telecom, tipo, grande parte é sistemas que geram arquivos e sistemas que processam arquivo. E aí eu trabalho com mediação e sistemas que processam arquivo. Então, 90% do nosso trabalho é ler arquivo, e aí hoje em dia a gente joga no Kafka, e aí o Kafka processa aquele cara, que isso era feito em file, e arquivo, né? E aí depois escreve em outro formato de arquivo. É basicamente isso, né? O que muda é que a gente faz o processamento agora distribuído em Kafka, não mais tipo um programinha Unix fazendo aquilo, né? É, mas isso aí é toda a história da computação, tá, galera? Porque se você parar pra pensar, eu até falo uma vez, né, que o CDR, né, o Call Detail Record, deu o nome de muita coisa que a gente chama de record, porque, tipo, isso tá na história da computação, né? As empresas telefônicas que fizeram a história da computação, Unix, AT&T, Bell Labs, tipo, isso é a história da computação. Tá, mas voltando aqui, né? E aí, assim, o que eu tô tentando falar com esse cafezinho, né? Que a gente, quando vai programar, a gente tem que ter essa estrutura de pensamento de tentar compreender o código, perguntar pro código, qual o código, o que você está fazendo aí? Conversa com o código. Né? Eu já li, agora eu não lembrar direito onde eu li, que orientação a objeto é tentar... eu lembrei, foi no livro... agora eu esqueci o nome do livro, né? Mas Elegant Objects, né? Que você tem que antropomorfizar os objetos. Então você vai lá e conversa com os objetos. Fala assim, ó, que você faz? Ah, não, as responsabilidades desse código são essas e essas, essas. Aí vai perguntando para cada vez, ó, qual a sua responsabilidade? E aí você vai distribuindo as responsabilidades, porque todo trecho do código tem uma responsabilidade. Se essa responsabilidade está mal feita, tipo, tem algum problema ali. Ou se tá vazando, né? E aí eu gosto muito daquela regrinha, né? Tell, don't ask, né? Então, assim... E aí, assim, tem uma galera em Java que usa muito o Lombok. Eu não gosto do Lombok, porque... Primeiro que o Lombok é uma coisa que, tipo, cara... Sua ideia faz isso aí em 2 palitos, né? Mais fácil. É tão fácil quanto botar arroba, eu não lembro agora, mas eu sempre boto Ctrl P, Source Action, Generate Getters e Setters. Tipo, 2 palitos no VS Code. Mais fácil do que botar o arroba lombok, né? Pelo menos eu digito menos, né? Ctrl P, tipo, Ctrl P, dois negocinhos para baixo e seleciono o cara e acabou. Mas voltando aqui, o Lombok ele acaba dando a ideia de que assim tudo vai ser pojo, né? E aí o que aconteceu nesse caso, né? Nesse caso, na verdade, não sei se foi assim, né? O cara gerou aquele pojo, né? E aquele pojo tinha uns 3, 4, 5 tipos de pojo. E aí, em vez dele passar o datagram, né? Que eu chamo de datagram a estrutura de dados ali de cada registro pro pojo, fala assim, ó, processa esse cara e me retorna o arquivo. O que ele fez? Ele pegou e ficou lendo, e ficou uma estrutura que fica ruim, porque, tipo, tá um método gigantesco que você vai lendo e nunca termina aquilo, né? Deve ter sido até diversas pessoas que fizeram aquilo. Então, por isso que aí você deveria ter estruturado aquele método para chegar naquele método e definir responsabilidades. Não, por exemplo, eu vou ler, vai ter um parser. Beleza, eu tenho um parser do arquivo. O arquivo ele vai simplesmente ler o header, o data, de alguma forma ele vai ter que ler o datagram, vai ter que saber se identificar se é um datagram ou se é um trailer, aí eu não sei como é que funciona isso, né? Porque eu saí da reunião de 1 hora quase sem saber qual era o formato do arquivo, né? Porque isso é interessante, né? Porque assim, tem dev que não tenta entender as coisas e sai programando, né? Eu tenho que ler esse arquivo, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tipo, cara, para e entende a coisa. Para e entende. Tipo, não, eu tenho que ler esse arquivo. Qual que é a estrutura desse? Eu tenho uns caderninhos, né? E eu vou escrevendo no caderninho, porque assim, muitas vezes que passam pra gente, passa um documento, e aí daquele documento eu tenho que extrair o máximo de informação possível para começar a programar, para começar a entender aquele arquivo, né? E eu lembro que uma das primeiras funcionalidades que eu fiz, né, na minha história de trabalho de mercado foi a implementação de um protocolo que não funcionava direito, né? Então tinha uma galera que tinha implementado aquele protocolo ali, e aí me passaram o código e falou, olha, esse código aqui a gente tentou implementar, mas não foi para frente, aí você pode dar um jeito nele.
E aí o que eu fiz? Eu peguei o spec do protocolo, né? Se alguém quiser saber que protocolo era, o protocolo OBEX, é um protocolo de comunicação USB para celulares, então, tipo, eu tinha que fazer instalação de aplicativos no celular. A gente tinha uma IDE, né? E aquela IDE, ela instalava aplicativo via USB. Então, era basicamente isso que a gente tinha que fazer, né? Então, tinha uma série de comandos, né? E aí, era exatamente isso que a gente tá falando, né? Era um monte de if. Então, assim, você vê que isso era provavelmente 2006, 2007, eu não lembro. Então, você vê que era um monte de if, um monte de encadeado e não tinha estrutura nenhuma. E aí depois aí o que eu fiz? Eu abri, a spec daquele cara. Eu fui tentar entender qual que é a spec daquele cara. Eu falei assim, cara, beleza. Eu parei lá e li assim, ó. Eu pensei assim, aquela coisa, né? Spec, por favor, me ilumine, me dê uma luz, me diga o que eu tenho que fazer, porque eu não tô. E na época eu era no Instagram, eu tô perdido disso aqui, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. E aí eu fiquei lendo o negócio, eu entendi uma coisa, que aquele protocolo tinha comandos. Esse protocolo tem comandos, né? Primeira coisa, tem um comando tal, tem um comando tal. Então, tipo, eu tenho que enviar o comando, eu tenho que ler a resposta, enviar o comando, ler a resposta. Dada a resposta, eu decido qual que é o outro comando. Eu entendi isso. A segunda coisa que eu entendi foi que o protocolo, ele tinha meio que uma máquina de estado, né? Então, assim, eu estou na inicialização, eu estou no envio de comando, eu estou na finalização, né? E era muito interessante, porque o, o protocolo, ele tinha uma coisa, ele tinha um erro que ficou assim pesado para mim, que assim, você enviava o envio. Eu lembro muito bem desse bug, né? Eu fiquei dias para resolver esse bug, né? A gente fazia uma transferência de arquivo e na segunda transferência de arquivo a conexão ficava aberta, né? Na segunda transferência de arquivo ele dava erro. Na terceira também dava erro, e não funcionava. Aí tinha que fazer o quê? Tinha que desconectar, conectar de novo. E aí me falaram assim, ó, isso aí tá aí, sempre teve esse erro, e a gente botou no negócio que era um erro desconhecido porque a gente não sabe resolver. Aí cara, eu falei, pô, peraí, não é assim, né? Aí eu fui lá, eu stag, hein? Eu stag. Eu fui lá e falei assim, peraí, vamos resolver esse negócio aqui, né? E aí eu fui pra spec, né? Aí eu comecei a ler spec. Aí o que eu reparei? Eu reparei que quando o protocolo chegava num ponto que ele enviava a requisição de fim e ele acabava. Aí eu falei assim, tá bom, beleza. Então quer dizer que eu enviei. É legal isso, né? Mas isso, a gente tem que entender que esse protocolo, ele era um protocolo full duplex que usava, eu não sei como é que era por debaixo dos panos, assim, tipo, uma coisa que eu não lembro, né, na verdade, na época eu sabia. A gente instanciava o output e o input, os strings, né, ficava lendo ele era full duplex e ele era multithread, né? Então, assim, ficava uma thread lendo, uma thread escrevendo, aí tinha uma interface, aí tipo, isso era ligado no Eclipse, né? Então o Eclipse ficava enviando dados, né? E o que eu achei interessante, né? Quando eu fui ler spec, né? Assim, ó, tá dando um erro aqui. Aí eu pensei assim, ou esse erro é na inicialização da segunda, ou esse erro é na finalização. Por quê? Cara, se você manda um negócio e falha na segunda, tem um erro na iniciação da segunda. Eu pensei, cara, deve ser alguma coisa que eu tô escrevendo errado. E eu fui, tô escrevendo certinho. O envio da primeira tá igual ao envio da segunda. E aí, quando eu fui ver, eu falei assim, vou ver a escrita tá certa. Eu vi o pacote e acabou. Aí, quando eu fui ver, eu entendi uma coisa, né? Eu fui ler a spec do protocolo. A spec fala, já deu tempo pra caramba. A spec falava assim, ó, quando você envia uma coisa, tem que ter uma resposta. A resposta vai dar ok ou não ok. Tipo, eu consegui processar ou não consegui processar. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que enviar, ó, acabou aqui, finalizei, e eu tinha que ler a resposta. E aí, lendo a resposta, se ele desse um ok, beleza, eu acabei. Isso, e se ele não desse o ok, se ele não desse o ok, o que acontecia? Eu tinha que dar uma exception, né? Porque deu erro de envio do pacote, né? E aí era só isso, eu só tinha que fazer isso. Eu tinha que ler 2, 3 bytes que eram, sei lá, 1, 2, tipo, e ler. E aí eu entendi que o que eu tinha ali de não conseguia ler é porque eu tinha um padding. Esse padding que nada mais é do que um 0, ou um 2. E aí por que esse padding era? Eu tinha que ler, eu tinha que soltar uma exception, né? E aí foi onde eu entendi que, peraí, cara, o protocolo estava implementado errado, né?
Então, esse cafezinho, e aí eu vou chegar numa conclusão aqui, porque já deu 15 minutos, tá longo pra caramba esse cafezinho. Esse cafezinho é sobre assim, o dev ele tem que fazer perguntas. Ele tem que fazer perguntas, seja pro código, seja pra spec, falando assim, olha, ou seja pros objetos, falando assim, cara, o dev ele tem que ler e compreender, ele tem que interagir com esses objetos. Ele não pode ficar nessa de eu não entendo a coisa. Sim, se você não entende, começa a fazer perguntas, começa a ler mais, a entender o código, porque o código vai estar ali. E isso é difícil, isso é muito difícil. E isso é muito difícil e sim, você vai conseguir avançar isso com a experiência, com a sua expertise de ler e entender código. Bom, esse era meu cafezinho de sexta, já deu 16 minutos de cafezinho, um cafezinho pra caramba, e deve estar até gelado. Não, tá gelado porque tava super quente. Valeu e bom dia pra você.